paz, povo de Deus, estamos aqui no nosso 12º podcast com a varoa convidada do Manto, do Reteté, Aline Haas. Seja muito bem-vinda, minha irmã, muito obrigada por ter acertado o convite para contar o seu testemunho, que eu sei que edificará muitas vidas. Obrigada. Amém, glória a Deus. Aline, então vamos começar. Me conta como é que foi a infância da Aline. A minha infância, eu costumo dizer que foi muito tranquila. Foi de muito amor. Oh. Eu não tenho nada, eu só tenho lembranças boas para falar da minha infância, assim. Perdi meu pai muito nova, com 2 anos, mas eu tive um padrasto que foi mais com o pai. Uma mãe que lutou muito. Não é uma família perfeita, mas de muito amor. Ai, que bênção. É muito bom ouvir isso, porque geralmente, às vezes, quando a gente começa, não é muito assim. Mas eu fico muito feliz que foi muito amada, então, na infância. Não, eu brinco que a minha família não foi uma família perfeita, mas foi uma família que conseguiu dar muito amor pra gente. Glória a Deus, então, aleluia. E quando conheceu Jesus, foi na infância? Tinha alguém cristão na família? Não. Não? Como é que foi, então? Não, eu nasci de um lar católico. Eu ia nas missas, mas também já não gostava de ir nas missas. Minha mãe me levava naqueles terços, acho que é terço que fala várias vezes, né? E eu nunca me identifiquei muito, não, vou ser bem sincera. Sério? Mas eu demorei também para conhecer Jesus, para conhecer a igreja evangélica. Foi através de algumas amigas que foram falando e eu acabei indo conhecer. Eu brinco que foram sementinhas plantadas. Todas as pessoas que eu conheci nesse meio foi plantando uma sementinha e ali foi nascendo algo. Ai, E foi que eu conheci, eu estava grávida do Breno. O Breno já vai fazer 15 anos. Eu estava grávida dele, foi quando eu conheci Jesus, que eu fui na igreja. Então fui já tem muito 15 impactada anos. Nesse dia. E eu meio que criticava, achava meu povo meio doido, assim, sabe? Eu falava, meu Deus, que povo doido, né? E aquele dia Deus falou muito comigo no meu coração. Eu senti algo diferente, algo que eu nunca tinha sentido. E foi dali que eu comecei. Aí também não foi algo que eu frequentei muito rápido, que eu fiquei muito firme na igreja, não. Começou ainda aos poucos. Aos poucos. Conhecendo, mudando ali a visão dos crentes doidos. Isso, já comecei a ligar os louvores em casa. Aí a minha família já achava que eu tava doida. Aí mudou o lado. Aí mudou, eu que fiquei a doida. Mas aí eu fui gostando muito, foi indo de pouquinho, mas nada muito, eu fui bem devagar. Sim, foi bem devagar, foi tranquila, porque às vezes se começa muito de uma vez, aquele fogo também pode se apagar muito rápido. Sim, da mesma forma que começa, às vezes pode acabar. Sim, é que pra mim era algo muito diferente. Eu nunca conhecia, nunca tive ninguém na minha família que fosse evangélico, que me chamasse para uma igreja evangélica, nada. Eu tive amigos, pessoas próximas que me chamavam, que falavam de Deus. E eu não tinha entendimento de nada. Eu só estava ali porque eu estava gostando daquele culto, daquele louvor, e assim Deus foi trabalhando na minha vida também. Glória a Deus. Glória a Deus pelas pessoas também que estavam ali enviadas. São amigas minhas até hoje, viu? Olha, que bênção. Glória a Deus, é sempre bom, né? Por isso, falar, os crentes são doidos, os crentes são chatos. Mas é graças aos crentes que vão chamando os amigos que não são evangélicos, que depois eles vão conhecer o verdadeiro amor e ter o significado do que é realmente ser louco por Cristo. Hoje eu costumo sempre falar, quando eu tenho qualquer oportunidade para qualquer pessoa. Não importa o que aquela pessoa é, o que ela está fazendo, mas eu brinco que uma sementinha plantada naquele momento, aquilo vai florescer lá na frente. Porque eu sei, porque isso aconteceu comigo. Foram só sementinhas devagarinho, não foi nada que eu tive algo muito impactante. Já não aceitou logo do começo, quando te convidaram. Quem sabe um dia eu vou. Um dia vai dar. Aí eu demorei muito tempo, até para me batizar, tudo. Foi um processo muito longo. Mas ainda bem que correu tudo bem. Deu tudo certo. Glória a Deus. E hoje essa varoa do manto. Glória a Deus. Então, Aline, qual o testemunho que sente assim de compartilhar conosco, né, para as pessoas que vão ver, de mostrar, né, a grandeza de Deus na sua vida? Eu falo que foi a virada de chave minha com o Senhor. Eu acredito que o Senhor tinha pressa para mim aprender muitas coisas, eu falo.
Porque sem eu entender, aconteciam muitas coisas. Hoje, eu como cristã, já, né, que eu frequento tudo, entendo bem a palavra, não tanto assim ainda, mas já entendo bem mais, que eu sei que eu passei muitas coisas que Deus já era nítido ali. E com 1 ano e 6 meses, eu tenho 3 filhos, e um dos meus filhos, com 1 ano e 6 meses, teve um acidente de piscina. Ele se afogou com 1 ano e 6 meses na casa da avó, numa das visitas. E foi algo muito forte. Ah, não, já vou começar a chorar. Tá tranquilo, já tem o livro. Já tá com o lencinho aqui. Já tá preparado. Não, mas com 1 ano e 6 meses eu recebi uma ligação da avó. E essa ligação cortava muito no momento que ela me ligava. Eu só entendia algo, Bernardo. Eu tava no almoço e aquilo, tipo assim, e meu coração já fechou. Na hora meu coração já fechou e eu comecei, engraçado que eu conhecia o Senhor, mas não era algo tão profundo. E naquele momento eu falei, Senhor, não, porque meu coração se fechou de uma forma muito grande. Só pediram para mim chegar na casa. Quando eu cheguei na casa, eu vi só um bombeiro saindo, mas tinha mais ou menos umas 7 viaturas abrindo a cidade. E eu não cheguei a ver o Bernardo. E eu lembro quando eu cheguei em casa, tinha vários policiais nessa casa, né? E o meu menininho mais velho tinha 2 aninhos. Eu lembro que ele veio correndo e falou assim, mãe, o Ber morreu. Na hora, tipo assim, eu já, como assim? Aí os policiais já começaram a me chamar, falando, não, senta aqui, o seu filho se afogou. A gente tentou fazer os primeiros socorros, a gente não obteve sucesso. E ele foi encaminhado. Nós precisamos que você pegue o documento dele, porque você precisa ir para a Santa Casa. E tipo assim, a avó ali praticamente, o pessoal tentando ajudar ela, que ela tava sem conseguir ficar viva naquele momento. Ela tava desolada, né? Imagina. Desolada. E naquele momento mesmo, eu senti que por mais de tudo, eu senti uma força. A única coisa que eu pensava, meu Deus, como que eu vou avisar isso para minha mãe agora? Minha mãe, meus irmãos, minha família. E minha mãe era muito grudada com o Bernardo. O Bernardo dormia com ela do lado da cama dela. Poxa. E aí eu pensava, e no meio do caminho eu liguei para uma tia minha, que aí foi onde eu desabei, tia, pelo amor de Deus, ela, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí foi onde nós fomos avisar minha mãe. Minha mãe, naquele dia, ficou no hospital também, quase infartou. Poxa. Aí foi piorando a situação, eu brinco, hoje eu tô até risada, porque eu fico lembrando, eu falo, Senhor, como que eu aguentei tudo isso? Nossa, ele te fortaleceu. E quando eu cheguei no hospital, eles demoraram um pouco para chamar, porque o Bernardo, ele realmente não tinha algum batimento, nada, e quando eles foram realmente dar o óbito do Bernardo, ele teve uma convulsão que atrofiou o lado esquerdo do corpo, que na medicina é quando paralisa a parte cerebral, quando a criança fica vegetativa. Nossa. E quando eles me chamaram, a médica veio falar todo nesse termo médico, sem entender nada, com a minha cabeça a mil, e ela só falou, olha, só preciso que você assine um papel, porque ele tá indo pro isolamento na UTI. Uau. E naquele momento eu comecei, tipo assim, hoje eu sei que Deus falava comigo nitidamente, mas naquela época eu achava que eu tava ficando doida. Eu escutava muito falando, filha, confia em mim. E eu fazia assim com a cabeça, nossa, não, porque você já tá naquele impacto, passando tudo aquilo, e eu não tinha entendimento de nada sobre isso do Senhor. O Senhor falava comigo, algo do tipo, essa não era, ainda não tinha chegado nesse nível da igreja. Sim. Ninguém tinha me falado sobre isso. E já tinha ali um encontro com ele ali e não Sim. tinha noção de como era. De como que era. A única coisa que eu lembro que eu fiz, assinei esse documento, eu não podia ficar com ele dentro, porque ele realmente ficou isolado. E o que acontece? O Bernardo, além de tudo, ele foi água contaminada, porque essa piscina estava suja há muitos meses. Então, o pulmão dele, acabado praticamente. Então, todas as vezes, cada momento, cada segundo, eles me davam alguma notícia pior. A única coisa que eles me falavam é que o Bernardo, provavelmente, se ele sobrevivesse, ele ia ser uma criança vegetativa. E que eu também não poderia ficar com ele na Santa Casa. E eu lembro que a gente foi embora, e aí, tipo, eu no desespero, e eu comecei a pedir pro Senhor.
porque eu já conheci algumas coisas que as pessoas falavam de Deus, mas e aí? Sim. E esse Deus? E eu comecei a orar, comecei a chorar, aí começou a levantar muitas pessoas, tipo, para poder falar comigo, pessoas da igreja. A igreja que eu estava frequentando também acordavam de madrugada para orar. Isso foi para mim também muito importante. Eu lembro que fizeram muito grupo no Brasil para fazer oração, porque esse testemunho do Ber, ele foi para as redes, tudo, passou na época aqui em Portugal, porque passou na Record, porque o mesmo médico que desenganou ele foi o primeiro médico que deu o testemunho dele. Uau. Então ficou muito assim, eu lembro que até as reportagens ficava ligando, eu não queria falar com ninguém. E eu comecei a orar e pedir para Deus, mas eu não conseguia dormir. E aí Deus usou uma amiga minha para falar que Deus tinha falado que ele queria detalhes da minha oração. Uau. Aí eu, como assim, gente? Eu, tipo assim, eu tive que aprender tudo muito rápido, assim, das coisas. Aí ela falou assim, porque se você quer o teu filho vivo, ele tá vegetando, ele tá vivo. Deus pediu detalhes, ele quer detalhes da tua oração. Ah, filha. Falei, acho que já era, né? Aí foi daí que eu falei, agora. Agora quer detalhes, pai? Pera, que já vem os detalhes. E eu comecei a falar para Deus, nitidamente. O Senhor não me deu ele perfeito? Ele não andava, ele não pulava, então eu quero ele de volta, do jeitinho que você me deu. Eu lembro que eu brinco que eu entrei com Deus, assim, algo já, nós éramos amigos, assim, que nós já tava naquele, Sim. vai ser assim. E eu comecei a falar, eu fui tão firme que eu falei, porque se ele tiver qualquer sequela, o Senhor pode levar. Eu lembro que ainda fui muito criticada por essa fala minha. Eu falava, não, se o Senhor é o Senhor que faz milagres, o Senhor vai me dar ele perfeito. Porque eu lembro que pessoas hoje, assim, pessoas que eram da igreja, e falava para mim, fica tranquila, tem muito recurso para criança vegetativa. Sério, em vez de orar Sim, pela cura, muitas de pessoas buscar falavam isso para mim, olha, eu conheço fulano que pode ajudar, que pode não sei o quê. Vamos fazer mais uma campanha, vamos fazer, né? Só que eu não aceitei desde o início. Isso para mim era algo, tipo assim, que isso para mim não existia na minha mente. Não, se for para ele ter qualquer coisa, porque ele teve atrofiamento do lado esquerdo. Eu falava, não, senhor, eu quero ele perfeito. Mas esse atrofiamento chegou de ver? Sim, ele ficou todo mesmo? virado, sim. E eu falava pro senhor, não, eu não quero nada. Não quero um braço virado, uma perna virada, eu quero ele perfeito. Do jeito que o senhor me deu, senão o senhor pode levar. Foi mesmo específica e firme. Sim, Porque já sabia o Deus que servia. Já E sabia. engraçado que eu falo, hoje eu tenho assim, às vezes as pessoas podem falar qualquer coisa pra mim de Deus, eu falo, filha, Pra Deus. você não tem noção do que eu vivi. Então, tipo assim, hoje eu tenho, só que eu era muito imatura nisso na época. Então foi eu e Deus mesmo, algo muito assim profundo. E tipo assim, eu tive que aprender mesmo. E eu fui mesmo assim, é Deus, é Deus. Você é esse, então tá bom. Eis-me aqui. Eis-me aqui, meu amigo. E o Bernardo ficou 3 dias. Esses 3 dias foi piorando tudo. Tudo que você Ele imaginava. ficou 3 dias lá na UTI separado. UTI, isolado, ele estava em coma, sem nada, nenhuma chance para nada. E teve uma noite, nesse 3º dia, eu tive um surto em casa. Tipo assim, de chorar muito, de desespero, tipo, porque eu tava vivendo algo que é algo que a gente às vezes vê no jornal. E a gente não acha que isso vai chegar até a gente. E eu comecei a chorar, falei, vou lá no hospital que eu quero ver ele. Porque eu queria ver, pelo menos, ele, pra ver como ele tava. Só que eles não deixavam entrar, pois eu fui lá. Chorei pro médico, por favor, deixa eu entrar. Ele, mas cumpre as regras, eu só quero ver ele. Aí eu lembro que ele colocou uma roupa assim, que nem os médicos colocavam. E falou, olha, eu vou deixar você entrar. Aí eu lembro que eu vi, aí foi quando eu vi ele. Um bebezinho de 1 ano e 6 meses, ele tinha medicamento da cabeça até os pés. Tava cheio de coisa. Ele tava inchadérrimo, sem cor, praticamente. E eu lembro quando eu vi, assim, que foi que me impactou muito quando eu vi ele, assim. Aí eu lembro que eu comecei a chorar em cima dele, chorar, e o médico, tipo assim, super constrangido, tipo assim, triste também, vendo toda aquela cena.
E eu lembro que eu perguntei pro médico esse dia na frente, o Bernardo, eu e o médico, eu perguntei pra ele quantas chances, quantos por cento que ele daria de chance pro Bernardo sobreviver, que eu queria que ele fosse sincero. E ele foi sincero, hoje eu entendo, na medicina ele foi simplesmente sincero. Ele falou pra mim que ele dava 1% de chance só. 1%. 1%. 1% de chance do Bernardo sobreviver. E eu lembro que quando ele falou 1%, eu olhei pro Bernardo e falei, você vai levantar. Você nasceu pra 99 é isso, de não. Deus. E eu falava, não, você não nasceu pra isso. Eu lembro que eu comecei a chorar, tipo, comecei meio que me dar vários dias sem dormir já. E eu olhava pro Ber e falava, não, você não nasceu pra isso. E saí de lá, só que desde aquele momento, eu lembro até hoje, que eu tirei o meu pé daquele hospital, eu comecei a sentir uma paz no meu coração. Muito grande. Eu lembro que eu fui pra casa, dormi, e em torno de 4 horas da manhã o hospital liga, pedindo pra família ir pro hospital. Uau, já 4 horas da manhã. E assim, a minha família já acordou surtando, desesperada. Só que eu falei para meu marido assim, olha, eu não sei, mas eu sinto uma paz muito grande no meu coração. Eu falei, ou o Senhor levou o Bernardo e o Senhor vai confortar o meu coração. Eu falei, mas eu creio que o Senhor restaurou, o Bernardo acordou. E eu lembro que as pessoas que também não entendem muito da tua volta, sempre tá tipo assim, calma, né? Não pensa assim. Só que eu sempre escutava um sorriso e falando, filha, confia em mim. Eu falava, eu fazia assim, eu falava, amor, eu escuto alguém falando comigo nitidamente. Só que naquela época eu não sabia que era Deus que falava comigo. Eu achava ainda por conta, tô sem dormir. Tô ouvindo vozes da Tô minha ouvindo cabeça, vozes, vou ter que tomar cansada. remédio. Sim. Sim. E muitas pessoas que não têm entendimento, que tá à tua volta, falam. Tipo assim, não, você precisa tomar remédio, você tá sem dormir. Mas eu escutava nitidamente, assim, um sorriso muito sereno e falava, filha, confia em mim. Uau. E eu lembro que eu cheguei naquele hospital, pediram pra mim subir. Eu lembro, mesmo a gente com aquela fé, né? Mas dá aquele medo, né? Senhor, E o que eu, vem aí, Senhor? o que tem aqui, pai? O que o Senhor quer de mim? E eu lembro até hoje que eu entrei nessa sala que ele tava e eu lembro que eu já vi algumas enfermeiras chorando. Lembro até hoje, umas carinhas assim, com choro. Naquele momento me deu uma angústia, né? Pensando assim, só que quando eu virei, assim, tinha muita gente na sala. O Bernardo tava no colo de uma delas. E eu lembro... Ai, acho que eu coloquei a mão aqui. Tá e eu lembro que quando eu vi o Bernardo no colo de uma delas, ele tava totalmente debilitado, com medicamento em tudo. Ela tava com ele no colo. E ele ouviu minha voz e ele falou, mamãe, mamãe, baixinho, sem muita força. Aquilo me deu algo assim... Glória a Deus. E eles tentando sempre achar alguma coisa, né? Ele ia acordar. E resumindo, eu saí de lá em torno de 11 horas da noite. E na hora que foi meia-noite, o Bernardo acordou do coma. Uau. Só que os médicos não me ligaram, porque eles acharam que ele ter aquela melhora e que logo entraria em óbito. E o médico disse que foi olhando e começou a funcionar os aparelhinhos dele, porque estava totalmente comprometido o pulmão, o rim também estava comprometido. Só que o médico ficou um pouco com medo e viu que até 4 horas da manhã já tinha passado um período que poderia me ligar. Uau. Eu lembro quando eu vi ele, só que quando eu vi ele, ele ainda não abriu os olhos dele. Ele ficou com essa parte toda, tentaram desde a meia-noite, mas ele não conseguia abrir os olhos. Ele falava, mas ele não abria. E esse mesmo médico virou e falou pra mim, mãe, eu só deixei você ver ele rapidinho, mas ele vai entrar agora numa bateria de exames. Explicou toda a situação, falou, a parte neurológica dele foi totalmente afetada, pode ser que ele não abra os olhos dele, mas... E começou a falar algumas coisas, eu preciso que você desce, e eu te chamo quando for fazer todos os exames. Filho, eu já saí dali... Eu brinco que a nossa fé às vezes depois fica pequenininha, né? Eu já saí falando pra Deus, ai Deus, não, tá tudo perfeito. Ai não, eu cuido dele assim mesmo. Eu tava tão feliz que ele tinha acordado que pra mim estava tudo bem. Eu não, sim. Deus tá perfeito. Eu lembro que eu comecei a chorar, eu entrei no elevador.
E Deus sempre usou, nesse meio tempo, muitas pessoas aleatórias, que eu nunca vi na vida. Sim. Eu entrei no elevador chorando, de felicidade. Felicidade. E Sim. tinha um senhorzinho lá dentro. Eu tava chorando, ele falou, filha, tá tudo bem? Aí eu virei e falei assim, tá, tudo bem, eu tô chorando porque eu tô feliz, que meu filho acordou, tal, meu filho se afogou. Aí ele virou e falou assim, foi o Bernardo? Aí eu falei, sim, porque como ele já passava na TV todos esses dias, aí ele, Sim. nossa, minha igreja ora por ele. Uau. Ai, menina, eu lembro que eu nem consegui perguntar nada pra ele, que igreja que era, de onde que ele era. Aí eu, ai, obrigada. Ele falou, então ele acordou. Aí eu peguei e falei assim, acordou, mas eles pediram pra fazer exame nele, porque ele não abre os olhos. Uhum. Ele ficou mudo. E eu lá chorando, eu estava feliz porque eu queria descer pra avisar minha família que tava tudo bem. E ele ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio e ele desceu primeiro que eu. Aí eu lembro que ele colocou a mão assim no elevador e falou assim, Deus, o que você pediu pra Deus? Uau. Deus não é um Deus ele lembra que ele usou a palavra ele cumpre com o que ele fala. Você Deus de obra completa. você não pediu ele perfeito? Da glória. Ele vai abrir os olhos e vai ser hoje. Glória a Deus. Aí naquele momento eu falei, tipo assim, não consegui perguntar nada, onde o senhor é, tipo assim, pra agradecer, nada, assim, aí eu desci tão feliz, assim, e fui avisar a família. Aí todo mundo lá já tava assim, desesperado, esperando que eu tivesse alguma notícia pior, vamos dizer assim, né? E eu falei, todo mundo ficou muito impactado, porque minha família também nunca tinha vivido aquilo. Todos viveram um milagre. Todos viveram um milagre. Foi através de tudo Bernardo. isso que meus irmãos se converteram. A minha família deu um rebuliço muito grande ali de santo. Os santos começaram a sumir tudo. Glória a Deus. Começaram a ver quem é o verdadeiro Deus e Quem que era o verdadeiro Deus. E eu lembro que no mesmo dia fizeram todos os exames no Ber. Ele, claro, ele teve um tempo de tratamento, de tudo. Mas nesse mesmo dia, quando me chamaram na sala, o Bernardo já estava com os olhos abertos. Glória a Deus. Tudo pela honra e glória de Deus. Tudo, olhinho abertinho. Ele passou por um processo ainda internado, ele teve um tratamento neurológico, de pulmão, mas quem conhece o Bernardo hoje, ele é uma criança perfeita. Perfeita, ele não tem nenhum dedo torto, eu brinco. Nem o dedinho sequer ele tem torta. Ficou tudo perfeito. Sim, e eu lembro que quando ele teve alta, a única coisa que o médico me disse que o Bernardo era uma criança que não acompanharia muito na escola, por conta da parte neurológica dele e tudo. E eu, como sempre, não tem problema, eu pago o professor depois pra ele. Aí eu brinco hoje com meu marido, mas eu nunca nem eu acompanhei, então tá tudo bem. Gente, mas é sério. Toda escola que o Bernardo passa, as professoras falam, mãe, as crianças não acompanham o Bernardo. Ele é extremamente inteligente. Ninguém acompanha ele. Aí a gente brincou, mas gente, meu marido brinca, gente, o médico aquele dia falou que ele não ia acompanhar as crianças. Ele só ultrapassa agora. Mas porque Deus tinha que fazer algo muito perfeito ali para todo mundo entender. E foi para mim também. Glória porque por mais que eu acreditasse que era algo muito novo para mim, e às vezes qualquer coisinha eu já tava ali, não, tá tudo bem. Deixa assim mesmo, eu cuido assim mesmo. Tá tudo perfeito. E não é assim. Eu já aprendi que as coisas de Deus não são assim. Não. É sempre melhores do que a gente pede. Depois acontece algo que é um pouquinho só do que a gente queria. A gente já fica satisfeito, só que ele quer algo muito melhor e muito maior. Eu brinco que hoje eu gosto dos detalhes de Deus. Das coisas pequenas, porque o grande Deus faz mesmo, mas e as pequenininhas que a gente vai deixando passar? E se a minha fé, olha como que era a minha fé, hoje eu falo que a minha fé, filho, para poder me acompanhar, depois disso tem que ser algo muito, às vezes as pessoas vêm me contando as coisas e falam, não, minha filha, calma, senta aqui, que eu vou te contar um negocinho que você vai ver que não é assim, é bem melhor, Deus tem algo muito maior do que a gente sonha, do que, né? Uau! Nossa. Mas é isso, filho. O Bernardo é lindo, ele é perfeito, ele não tem nada torto. Extremamente inteligente. Extremamente. A parte neurológica ficou melhor ainda. Melhor do que quando veio. Deus falou de melhorar ainda mais o neurológico dele.
Uau, Mas ele é um menino muito usado. Ele é um glória a menino Deus. que, quando eu estava grávida, eu recebi uma palavra de que seria um menino e que o diabo não queria a vida dele aqui. E eu ainda sem entender nada, ainda falava, mas que o Senhor estava trazendo ele. Ele tinha um propósito muito grande que eu ia entender algumas Uau, coisas. E depois desse testemunho eu fui entendendo. O Bernardo é muito usado, ele fala muitas coisas, ele tem visão aberta. uau. Então hoje também, quando aconteceu tudo isso, que eu lembro dessa mulher que me falou, numa loja de brinquedo, porque Deus já também tinha algo através da vida dele, Glória a né? Deus. Glória a Deus. E hoje ele já tem 12 12 anos. anos. Glória a Deus, tá vendo? Para Deus nada é impossível. A ciência te deu 1%, mas Deus, ele deu os 99. Deu meus 99 que eu pensei. 99 ainda completou ali 1%, que deles era pouco. Era, Deus foi e completou. E assim, pelo que eu vejo, assim, esse testemunho maravilhoso, é que ele também salvou a sua família, ele salvou também a sua sim, casa. Então, por causa de um testemunho, uau, desses, sim, ele salvou, ele entrou ali. Deus, ele teve ali a porta aberta. Ele foi sim, somente para você. Ele sim, aqui para você teve mais um encontro intimamente mais forte com ele. Conheceu o verdadeiro amor de Deus. sim. E esses tempos, eu sempre posto, foi em julho mais ou menos esse acidente. E foi muitas pessoas que trabalhou dentro do hospital que eu não consegui, sabe, saber quem era, nada. E esse tempo eu fiz um post lá no Face. Eu sempre falo, ah, eu vou deletar meu Face, mas na época era o Face que bombava, né? Então Sim. tem muita gente ali que orava por ele e falava, não, não vou desfazer esse Face. Eu fiz uma postagem falando, eu vi que foram duas enfermeiras que comentou. Eu vivi, eu tava ali, eu vi esse milagre. Uau. As pessoas que eu nem consegui ver, não sei quem é. Aí depois eu pensei, nossa, o Senhor também, muitas pessoas ali dentro foram impactadas. Muitas, e principalmente o médico. O médico. E principalmente o médico, de ver ali aos olhos dele o milagre acontecer. Sim, sim, E ver o tamanho do amor, da grandiosidade de Deus, né? sim. Porque Porque a medicina, ele não estava errado na medicina. não, ele estava, perante os olhos dele, ele estava Os olhos dele correto, estavam tudo bem, mas pelo Deus, conhecimento dele. Mas no espiritual, Deus ele continua operando, salvando e curando. sim, Glória a Deus, Varó. Uau! Que testemunho! Eu é, imagino os dias que viveu, eu imagino sim, a dor, a luta que viveu, achando que é. poderia perder, mas mesmo assim estava ali firme. Deus estava o tempo inteiro ali falando, achou que estava ouvindo voz, mas era ele próprio. Eu brinquei com o pastor esses dias que eu estava contando pra ele. Eu falei, pastor, eu achava até que era o diabo na minha cabeça na época. Tanto assim que eu não tinha entendimento nenhum. E E era hoje, tudo. com o entendimento que eu tenho, eu falava, nossa, Deus já falava tão nítido comigo, tão Ele já estava nítido lá. assim. E eu falava, nossa, uau. Glória a Deus, hein? Aleluia, varoa. Glória a Deus. Amém. Que Deus continue te abençoando. Eu sei que tem muitos mais testemunhos e que se a Sim. gente Ih, continuar, Fia. vamos ter parte um, parte 2, Parte parte 2, 3. 3. Parte 2, parte 3. Muito obrigada por ter compartilhado, né, esse momento que passou, esse testemunho incrível e ter superado. Porque eu Sim, imagino que para falar e reviver é como se estivesse voltando lá e passando sim, novamente sim. por tudo. É, Mas também é maravilhoso ver que a mão de Deus te sustentou a todo tempo. sim, sim. Eu Então, falo que eu tive que ser tratada depois também. Eu tive uns trauminhas, fiquei com uns medos, mas hoje eu falo, não, não é isso não. Deus quer mesmo que eu fale, que ajude outras pessoas. E às vezes eu vejo que muitas vezes quando acontece coisa sobre água, acidente assim, as pessoas me marcam. Olha, fala com a mãe de tal pessoa, esse dia me marcaram, fala com essa mãe, porque foi muito parecido com o Bernardo, tudo. Aí eu lembro que esses dias Aí eu lembro que só demorou um dia para mim ver essa mensagem e eu fui chamar essa mãe. Mas quando sim, eu fui chamar essa mãe, eu vi que já tava luto no Instagram dela. Aí poxa, aquilo me deu uma dor tão profunda e eu pensei, nossa. Aí eu fico, obrigado, Senhor. Eu não precisei colocar luto, não. glória a Nossa, Deus. foi perfeito. Aí eu só agradeço. Aí até parece que é pra mim viver também, tipo assim, olha aí, né? Sim, O que eu fiz, mas sempre quando eu também tenho oportunidade, quando acontece isso, eu sempre tô falando, conversando com as mães também, sim, pra com falar, né? certeza. Olha, eu fiz isso. Pode falar que.
Oração específica. Deus é Deus de detalhes, que às vezes a gente está passando pelas coisas, Deus ele quer detalhe. Ele tá vendo que você tá orando ali por algo, mas você só tá orando por cima, né? E você pode dar ali os detalhes do que realmente quer. Então Deus ele foi maravilhoso de falar, eu não quero te dar seu filho assim. Né? Imagina viver uma vida inteira com ele, sabe? Talvez numa cama ou não poder fazer as coisas. Não, eu não imagino aceitava. que seria terrível. E também o seu posicionamento. Sim. De falar, Senhor, eu quero ele perfeito, senão o Senhor pode levar. Também que foi um posicionamento. Sim. Então, quando a gente se posiciona, por mais que não tinha aquele entendimento, Deus já falava, mas mesmo assim teve ali um posicionamento, teve fé. Sim. Então, quando a gente se posiciona, Deus coloca a mão e Deus cura, Deus age, e Deus entra. E glória a Deus, Varoa. Aleluia. Glória a Deus. Então, olha, esse foi mais um podcast e eu sei que vai edificar muitas vidas, porque é um testemunho de salvação, cura, e salvou também a família, Sim. Salvou lá na parte dos hospitais, e eu acredito que vai salvar muito mais pessoas, porque o mesmo Deus que salvou o Bernardo, ele continua salvando e curando hoje. Eu brinco com o Ber, que é uma frase nossa, o Deus que fez ontem, fará hoje e fará amanhã. É o mesmo Deus, porque a gente às vezes coloca algo tão... Deus não curou lá atrás? Não curou há 12 anos atrás? Vai curar agora, vai curar daqui 12, daqui 2 e assim vai. Sim. E aí, a nossa fé que tem que estar ativada, eu falo. Tem que estar ali, a fé tem que estar intacta. Tem. A fé tem que estar intacta pra gente estar sempre ali e conseguir avançar com Cristo. Sim. Glória a Deus, então, Varoa. Amém. Amém, muito obrigada. Obrigada a você. Por ter compartilhado esse testemunho maravilhoso. Muito obrigada por mostrar a mulher de fé que é. E que Deus continue te abençoando, te usando. Amém. E vai viver ainda muitas coisas boas na presença de Deus. Amém. Ainda vai contar muitos testemunhos também, Amém. né? Porque, eu brinco pra Deus, mas não fica com testemunho mais desses não, tá, Senhor? Só levinha agora. Seja mais tranquilo, Pai, em nome de Jesus. Deus, pode ser um testemunho, não precisa ser assim, tão profundo. Só coisa mais tranquila, meu grandinho já foi. Né? Mas glória a Deus pela sua vida. Eu agradeço muito por ter aceitado o convite, por compartilhar esse testemunho, esse milagre. Obrigada a você. Amém? Muito obrigada. Amém. Obrigada. Então, tchau, povo de Deus. Até o próximo podcast. Fica com Deus. Achei que tinha um monte de câmera. Vai. A gente vai chegar lá.